Olá, tudo bem? Uma alegria poder estar falando com vocês. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que tem deixado muita gente preocupada, muita gente tem me perguntado, tenho percebido que muita gente também tem ido atrás dessas questões, dessa questão principalmente. A pergunta que eu recebo de muita gente, às vezes na clínica, às vezes quando eu estou dando aula, às vezes no mundo social, né? Em família, eles me perguntam de onde vem o sofrer. De onde vem o sofrimento? Paulo, de onde vem o sofrimento? Né? De onde vem isso? E eu queria conversar um pouco com você, usando um pouquinho daquilo que a gente tem como ideia da área da psicanálise, também daquilo que eu tenho sentido e entendido como cuidado de pessoas, que o sofrer ele vem, como acho que diria Freud, no bem-estar da civilização. Vou usar isso como base, né? Vou discutir e questionar algumas coisas que ele escreve ali nesse livro, que eu aconselho você ler, O Mal-Estar da Civilização, de Freud. Ele escreve em 1929, 30. O mundo está vivendo um tempo muito terrível, um tempo onde acontece a Grande Depressão, a quebra das bolsas, né? E muita gente se matando, muita gente com medo de tudo que está acontecendo e basicamente com medo do sofrimento. Não estamos muito diferentes disso, né? Estamos vivendo um tempo onde hoje as pessoas clamam para entender sobre de onde vem o sofrer, de onde vem o nosso sofrimento. E basicamente ele vai falar nesse livro, O Mal-Estar da Civilização, que o sofrer vem de três fontes. A primeira fonte ele vai chamar de prepotência da natureza. A segunda fonte ele vai chamar de a fragilidade do nosso corpo. E a terceira fonte ele vai chamar de insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos na família, no Estado e na sociedade. E Freud vai dizer que os dois primeiros elementos, que são a prepotência da natureza e a fragilidade do nosso corpo, que gera o sofrer, a gente não tem muito o que fazer. A gente não tem muito o que discutir sobre isso. Porque a prepotência da natureza nós nascemos e somos fadados a viver, ficar velho e morrer. Nós somos fadados a sofrer a influência da natureza, né? Nós sofremos do sol, da chuva, das doenças. A prepotência da natureza ela é infinitamente superior a nós. Nós fazemos parte desse mundo, mas não temos como mexer. Não tem como mexer com a natureza. E eu entendo isso também, creio assim, que o sofrer, quando eu vejo através da natureza, eu não tenho como que discutir. A fragilidade do nosso corpo, também não, porque nós nascemos e somos influenciados através das outras pessoas que nos criaram. Nós somos frutos de uma fecundação, né? Uma fertilização, uma fecundação num óvulo, e aí a gente nasce, e quando a gente nasce sujeito a tudo. Sujeito a pegar enfermidades, sujeito a ter problemas dentro do nosso corpo interno e externo. Nós vamos ter doenças e não tem muito que negociar com isso. Então o sofrer, quando você vai para o caminho da natureza, é melhor e nem dá para a gente discutir muito. A fragilidade do nosso corpo também, eu não tenho muito o que falar sobre isso. Porém, quando a gente olha da insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos na família, no Estado e na sociedade, aí nós temos muito o que falar. Lembra, nós somos pessoas que vivemos dentro de uma civilização. A palavra civil, ela tem a ver com normas, tem a ver com regras. Civilização é o formato que a gente leva para viver em comunidade, para ter uma vida comum, uma vida onde a gente consiga sobreviver de maneira melhor, de maneira comum, né? Comum ao ser humano.
Então, quando a gente pensa em família, a família ela é constituída para que você e eu tenhamos uma fonte onde sobreviver de maneira adequada. Nós criamos um Estado, foi criado um Estado, um governo, para que a gente tenha o quê? Para que a gente tenha segurança, para que a gente tenha norma, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha um saneamento, para que a gente tenha situações que nos dão poder para a gente viver bem em comunidade, viver bem com aquelas pessoas que vivem conosco. E por isso que a gente tem uma Constituição. Então nós somos seres onde nós seguimos uma Constituição. A família, então, tem uma forma de andar. O Estado também e a sociedade também. E aí nós entendemos que nessas três frentes, na família, no Estado e na sociedade, nós temos como influenciar e ser influenciados. E daí que vem muito do nosso sofrer. O sofrer, então, está em a gente tentar viver a nossa vida adequada à família, adequada ao Estado e adequado à sociedade. Então, o sofrer, ele tem a ver com essas coisas. Ele tem a ver com aquilo que eu sou obrigado a fazer e que às vezes eu não quero fazer. Isso me remete insatisfações internas, insatisfações de relacionamento e que vão acarretar problemas na minha vida. Então eu tenho entendido as pessoas que têm me procurado que quando elas chegam com questões familiares, sim, as questões familiares podem te gerar um sofrer específico. Por quê? Porque a família que nós criamos, elas são famílias que estão cheias de pessoas diferentes. São onde as pessoas, todas elas são diferentes, todas elas têm os seus desejos, as suas vontades, as suas formas de viver, as suas alegrias, as suas angústias, as suas felicidades, as suas tristezas, as suas ansiedades, as suas depressões, as suas ganâncias, os seus freios e as suas liberdades, né? E ali nós temos que fazer acordos. E às vezes quando a gente não consegue fazer os acordos familiares, nós descobrimos de onde vem o sofrer. Tem muita gente sofrendo porque não entende como a família funciona. E como que a família funciona? A família funciona você tendo um relacionamento, casando, gerando filhos, e esses filhos se envolvem com os seus pais com os pais com os parentes, irmãos, pai, mãe, sogro, sogra, tio, tia, e essas coisas vão tomando conta da nossa vida. E isso nos afeta muito. E é importante que a gente entenda que as normas que regulam os vínculos humanos na família, no Estado e na sociedade, elas são insuficientes. Elas não conseguem suprir aquilo que a gente deseja. Se você olha para o Estado, no Estado, por exemplo, nós temos as divergências de ideia. Nós temos a dualidade de pensamento, nós temos pessoas que creem na esquerda, na direita, no meio, e vão essas discussões tomando conta. Uns entram no poder e buscam algumas coisas que os outros são contras. E isso vai gerar sofrimento. Nós vivemos numa sociedade onde há diferenças, onde as pessoas ainda, nesse século que nós estamos vivendo, ainda tem divergência religiosa, tem divergência de racismo, tem de cor, tem divergência da fala, tem divergência do entendimento, da sabedoria, da informação. E com o advindo hoje da rede social, nós nos tornamos pessoas mais superficiais ainda. Nós temos muita informação, nós temos pouco entendimento, nós temos pouca compreensão, e isso vai gerar sofrimento. Então, o pior sofrimento, e de onde vem o sofrimento? Vem da insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos na família, no Estado e na sociedade. Nós precisamos então entender como que a família funciona, como que o Estado funciona, como que a sociedade funciona e como que a gente consegue viver dentro da família que nós somos gerados, dentro do Estado onde nós fazemos parte e dentro da sociedade que toma conta da nossa vida.
Nós não conseguimos, eu tenho visto muitas pessoas buscando a tal da independência, e querer viver independente dentro da família, dentro do Estado e dentro da sociedade, vai te gerar sofrimento. Porque dentro da família, dentro do Estado e dentro da sociedade, nós temos que aprender a viver dependente, a se dividir, e não somente a possuir e a somar. E não somente ser independente. Nós teremos que ser dependente, codependente, interdependentes. Quando eu trabalho a interdependência, quando eu trabalho a dependência, quando eu começo a respeitar esses vínculos humanos na família, no Estado e na sociedade, eu não estou falando aceitar, eu estou falando respeitar. Aí eu começo a diminuir o sofrimento que está dentro de mim. Porque você pensa, às vezes eu e você pensamos que o sofrimento está na prepotência da natureza, mas não é, eu não consigo mexer com a natureza. Está na fragilidade do nosso corpo, numa doença nossa, nós também não conseguimos mexer. Onde eu consigo mexer são nas normas que regulam os vínculos humanos na família, no Estado e na sociedade. Isso não é tão simples, não é tão fácil assim, mas nós precisamos começar a entender, porque nós estamos vivendo um tempo hoje chamado diferente, onde a família ela está vivendo uma nova configuração. A família até os anos 2000 tinha uma única configuração, e hoje a família tem outras tantas configurações, que eu e você precisamos acreditar e entender nessas novas configurações que estão acontecendo, porque elas são reais, elas são verdadeiras, elas são factíveis, elas são onde há objetos a serem discutidos e objetivos a serem discutidos e traçados, onde existem novos objetos que nós precisamos entender. O Estado e a sociedade estão vivendo uma nova mudança, e isso tem trazido para nós vários sofrimentos, sofrimentos de dentro para fora, de fora para dentro. Nós precisamos então se reentender. Nós precisamos nos desconstruir e reconstruir as nossas ideias. Nós precisamos então trabalhar verdadeiramente aquilo que nós somos dentro das nossas famílias, dentro do nosso Estado e dentro da sociedade. Quem nós somos? Como que essas normas funcionam? Como que essas regras hoje estão sendo constituídas, estão sendo legisladas por mim mesmo? Já não dá mais para você colocar a culpa. Eu tenho ouvido as pessoas colocando culpa na sociedade, culpa no Estado, culpa na família. Na realidade, eu e você somos família, eu e você somos o Estado, eu e você somos a sociedade. E nós precisamos entender como isso funciona. Porque quando eu entendo como isso funciona, eu começo a descobrir de onde vem o sofrimento. O sofrimento, então, não vem somente da natureza, não vem somente das doenças do meu corpo, mas vem sim da insuficiência nas normas que comandam, que vinculam os humanos na família, no Estado e na sociedade. Eu entendendo isso, eu começo a me entender melhor, e eu me entendendo melhor, eu começo a entender as outras pessoas melhores, e com isso eu abro novas possibilidades para o entendimento. Então, de onde vem o sofrer? O sofrer, ele não vem da prepotência da natureza. O sofrer não vem da fragilidade do nosso corpo. O sofrer, muitas e muitas vezes, vem da insuficiência nas normas que regulam os vínculos humanos na família, no Estado e na sociedade. Precisamos reentender, então, a importância que tem a família, o Estado e a sociedade para a minha vida. Eu não estou falando somente de política e nem de informação. A ideia agora é você compreender qual o seu papel dentro da sua família, qual o seu papel dentro do Estado, qual o seu papel dentro da sociedade. Quando eu começo a discutir e a falar sobre isso, o sofrimento costuma diminuir e pode trazer coisas boas para a gente. Lembra? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as regulamentações estão em pauta, onde o que é certo e o que é errado
estão muito evidenciados, onde a estrutura familiar, a estrutura de Estado e a estrutura de sociedade estão sendo reformuladas. Então é um mundo onde eu e você podemos fazer a diferença, onde eu e você podemos nos encontrar. E como que eu vou fazer isso? Olhando para a família, olhando para o Estado e para a sociedade, e tentando entender as normas e os vínculos humanos que me colocam nisso, e assim eu consigo me ajudar e consigo ajudar várias pessoas que estão à minha volta também, tá bom? Obrigado por você ter assistido até aqui, tomara que você tenha entendido de onde vem o sofrimento e aonde a gente pode abrir portas e possibilidades para conversar. Um beijo no seu coração, fica bem, tchau.